tudo tranquilo com vocês? Bom, nossa prova está chegando, né? E aí eu resolvi fazer aqui um vídeo com algumas dicas para vocês, né, do conteúdo que vai estar na prova. E quero que vocês entendam primeiramente o seguinte, pessoal. Eu vou falar aqui algumas coisas que são importantes, não quer dizer que obrigatoriamente o que eu vou dizer está na prova, e também não quer dizer que se eu não falar sobre alguma coisa, não vai estar na prova. Então vocês podem estudar pelo livro, pelo material que nós temos aí, né? Isso aqui é só alguns itens, né, que eu acho que são importantes e que talvez vocês possam ter alguma dúvida, tá? Então vou falar de forma resumida, focando em alguns pontos, mas estudem além disso, ok? A primeira coisa que nós temos para a prova é sequências numéricas, né? São uma das partes uma parte do conteúdo que vai estar na prova. E assim, para entender sequências numéricas, pessoal, acho que a primeira coisa, o ponto principal é você entender que uma sequência numérica é um tipo de função onde o domínio é o conjunto dos números naturais, né? Apenas os números naturais podem ser substituídos ali na variável, que no caso é o n. Então, por exemplo, quando você tem lá uma sequência do tipo an igual a 2n mais 1, isso aqui é como se fosse uma função f de x igual a 2x mais 1. O que você faz numa função? Você substitui valores para o x e calcula resultados, né? Valores de y. Aqui o x pode ser qualquer número real, mas nas sequências você apenas coloca números naturais. Então assim, a ideia é você substituir o n por 1, depois o n por 2, depois o n por 3, e assim você vai obtendo o primeiro, o segundo, o terceiro termo dessa sequência, né? Então, por exemplo, quando n é igual a 1, você vai ter A1, porque o n é 1. No lugar do n, você coloca 1. Ou seja, o que é A1? A1 é o primeiro termo da sequência. E aí, como é que você calcula ele? Substituindo, nesse caso, o n por 1. Você vai ter 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Né? Calcular o segundo termo dessa sequência. Então, estamos falando de n igual a 2. Porque o segundo, n igual a 2. Então, eu tenho A2, estou trocando o n por 2. Igual a 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 4 mais 1, 5. E assim por diante. A mesma coisa vale quando a sequência é recorrente. Assim, a única diferença da sequência não recorrente para a sequência recorrente está na forma que ela é apresentada. Porque como você vai trabalhar, é a mesma coisa, né? Assim, por exemplo, você tem lá uma sequência recorrente. AN igual a AN menos 1 mais 7. Então você tem aí uma expressão, e aí ela precisa da determinação de um termo, por exemplo, o primeiro. Geralmente se trabalha com o primeiro termo, por exemplo, o primeiro termo é 41. Então, o primeiro termo está aí já, está dizendo que ele é 41, então automaticamente não precisa calcular. E aí você vai calcular o segundo. Como é que você calcula o segundo termo? Usando n igual a 2. O n é a posição do número, né? A posição do termo que você está calculando. Então, se eu quero calcular o segundo, eu vou usar n igual a 2. E aí eu jogo na função do mesmo jeito. Vai ficar a, se o n é 2, aqui vai ficar 2 menos 1, que é 1, mais 7. E aí quem é A1? No caso aqui é 41. É lógico que cada sequência recorrente vai ter um valor diferente aqui, né? E não necessariamente também ela vai dar o primeiro termo. Na maioria dos casos ela dá o primeiro. Aí com o primeiro você calcula o segundo e assim por diante. Então você substitui, ficaria 41 mais 7, que daria 48. Né? Nesse caso aqui, é uma consequência dessa diferença que eu mencionei antes. A consequência é que você não consegue calcular o décimo termo direto. Você tem que calcular o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Na verdade, o primeiro já vai estar lá, né? Mas tem que calcular o segundo, o terceiro, na sequência até chegar onde você quer. Aqui, você pode calcular direto o que você quiser. Por exemplo, se quiser calcular o 30º termo, é só usar o n igual a 30, né? Eu vou lá, 2 vezes 30 mais 1, daria 61. Né? O 30º termo dessa sequência é 61. Então, assim, qual é o principal ponto que você deve lembrar quando se fala de sequências?
Você substitui o n por números naturais e vai obtendo termos. De acordo com o número que você escolhe para substituir, é a posição do termo que você vai calcular, né? Isso é o principal ponto quando se fala de sequências. E aí você analisa a situação, depende do que o exercício está pedindo, né? De repente o exercício pede a soma dos 3 primeiros termos, então o que você vai fazer? Vai calcular o primeiro, o segundo, o terceiro e somar. Dependendo da situação, o exercício pode pedir outras coisas, e aí você analisa de acordo com a situação, certo? Mas assim, a teoria básica de sequência é trocar a variável, no caso n, pelos números naturais, ok? Um outro assunto que também, aliás, o outro assunto, né, que vai estar na prova, são as progressões aritméticas, né? Então, o que é uma sequência aritmética? Uma progressão aritmética? Ela é uma sequência numérica também, só que ela tem uma característica especial. Essa característica é o fato de que sempre você obtém o próximo termo acrescentando alguma coisa ao anterior. É como se fosse uma sequência recorrente, onde você pega um termo, acrescenta um valor e obtém o próximo, né? Essa é a cara dela. Em outras palavras, isso também pode ser visto quando você pega dois termos seguidos e faz um menos o outro, né? O que está mais à direita menos o da esquerda. Isso sempre tem que dar o mesmo resultado. Isso é que caracteriza uma PA. Todas as outras conclusões são baseadas nesse fato, né? E aí, você tem alguns pontos importantes que nós vimos em sala. O primeiro deles, o primeiro aspecto importante de PA é o termo geral. O termo geral é o termo calculado, o AN, né? Calculado por aquela fórmula. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Essa fórmula aqui, ela te permite determinar o termo geral de qualquer PA. Se o exercício em particular pede para você dar o termo geral de uma PA específica, o que você faz? Você substitui o A1 e a razão e simplifica essa expressão. Aí você tem o termo geral de uma PA especificamente. Por exemplo, eu tenho a PA 5, 10, não, vou colocar 5, 12, 19, né? Isso aqui é uma PA. A razão é 7, porque 5 mais 7 dá 12, 12 mais 7 dá 19, 19 mais 7 seria a sequência. Posso ver isso em outras palavras aqui, ó. 12 menos 5 dá 7, 19 menos 12 dá 7 e assim por diante, né? Então, de fato, isso daqui é uma PA. Qual é o termo geral dessa PA aqui? O termo geral dessa PA aqui, você pega e fala que AN é igual a A1, ou seja, 5, mais N menos 1 vezes a razão. A razão é 7, a gente viu agora, vezes 7. E aí você simplifica isso daqui, você vai ter AN igual a 5 mais 7N menos 7, ou seja, 7N, 5 menos 7 dá menos 2. Essa expressão aqui é a expressão do termo geral dessa PA, unicamente dela, né? 5N menos 2. Agora, essa expressão aqui é de uma PA genérica, qualquer PA segue essa daqui, né? E aí, por exemplo, se o exercício pede, determine o milésimo termo da PA, o que você faz? Troca a mesma ideia de sequência, troca o N pela posição que você quer. Eu quero o milésimo, então troca o N por 1000. E aí é só fazer o cálculo aqui. Ou, se você já tem isso daqui, faz aqui. Se não tem, você já coloca o N direto aqui no início, né? Substituindo o A1, o N e o R, e já faz a conta direto, né? Depende do objetivo da questão. Então, assim, quando eu quero determinar algum termo, o milésimo, o primeiro, o quinto, o sétimo termo da PA, você vai procurar no exercício, ele vai te dar, são 4 variáveis que tem aqui, né? 1, 2, 3, 4. Né? O enésimo termo, o último termo, o primeiro, o número de termos em questão e a razão. O exercício sempre vai te dar 3. O exercício de repente fala, o primeiro termo
De alguma forma ele fala que o primeiro termo é tanto, né? Ah, começou com tanto, no primeiro dia foi tanto. O primeiro número vai estar lá especificado. A razão é a quantidade que aumenta ou diminui a cada dia. Né? Por exemplo, se estamos falando de uma pessoa que está fazendo regime, né? E ela percebe que ela está emagrecendo todos os dias, todas as semanas o mesmo tanto, né? Sei lá, 500 gramas por semana. Então essa é a razão, porque toda semana está acontecendo aquilo, né? E aí, depois de tantas semanas, 10 semanas, quanto que ela vai perder de peso? O número de vezes que acontece o evento é o N. O primeiro termo é o valor inicial. Então, assim, em cada situação ele vai te dar 3 dessas informações. De repente o exercício fala que depois de tanto tempo, por exemplo, depois de tanto tempo ela estava com... A pessoa estava com 60 quilos. No início ela estava com quanto? Então, obviamente, se ele deu a situação final, é o AN. Se ele quer saber no início, esse daqui é a variável que você está procurando, né? Então, você analisa a situação, procura 3 dessas variáveis e a fórmula te permite calcular a outra, né? Outra situação que nós vamos ter também, outro assunto interessante que nós vamos ter que pode cair na prova, é a interpolação. O que é a interpolação? Interpolação aritmética. Quando você quer inserir valores entre outros. Eu dou o começo e o final e quero saber os valores do meio. Isso é interpolar, né? Completar. O livro traz uma palavra que agora eu não me lembro direito qual é a palavra que o exercício dá para sinônimo de interpolação, mas a ideia é essa, você completar uma lista, né? Então, por exemplo, o exercício fala... quando o exercício é bem seco, sem contextualização, interpole 3 meios aritméticos entre 10 e 80. Então, o 10 é o primeiro, o 80 é o último, você quer colocar mais 3 ali. Quando é contextualizado, por exemplo, o livro traz uma situação que tem uma BR e o cara quer instalar telefones, ou radares, na verdade, radares ao longo da BR. E ele quer que todos estejam à mesma distância. Essa mesma distância é que nos dá a ideia de que é uma PA, né? Porque a distância seria a razão, né? Então, o que acontece é que você tem que identificar. O que você tem que identificar para saber que é uma interpolação é que você quer colocar coisas entre outras que já estão definidas, né? Isso é que dá a caracterização de interpolação. Então, por exemplo, eu quero colocar 3 meios entre, sei lá, 10 e 50. Bem difícil essa, né? Você tem lá 10 e 50 e você quer colocar 3 valores aí entre eles, né? 10, 20, 30, 40, 50. Já dá para fazer, né? Mas então é bom que eu pegue um exercício simples assim que você entende a lógica do cálculo. Então, ó, eu quero colocar 3 meios entre o 10 e o 50. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que se eu quero colocar 3 e já tenho 1 no começo e 1 no final, então no total são 5 termos que eu tenho, né? Esse daqui é o primeiro, portanto A1. Esse daqui é o último, portanto, na verdade o quinto, né? Portanto A5. Se o último lá é o A5, então o N em questão é 5. Né? E a razão da situação é desconhecida, a questão é desconhecida, porque eu não sei qual é a razão ainda. Então, olha aí, ó. Você tem 3 valores conhecidos, isso aqui não parece, mas é um A. Tem 3 valores conhecidos e falta o quarto. O que você faz? Joga na fórmula do termo geral. AN, A1, N, né? N, e a razão é desconhecida. Com essa fórmula, ó, falta só tem uma letra. Você descobre a razão. Como é que descobre a razão? Passa para cá, subtraindo, aqui vem dividindo, você tem o valor da razão. Então fica 50 menos 10. Na verdade, 5 menos 1 já posso colocar aqui, né, que é 4. 40 dividido por 4, ou seja, a razão é 10.
Então, se a razão é 10, aí você faz 10 mais 10, mais 10, mais 10, dá exatamente o que a gente falou antes. Então, o segredo da interpolação é, você tem que colocar aí valores entre dois que já são conhecidos. Não esqueça que esses dois contam na contagem, né, no total de elementos, para falar aqui do N, e aí joga na fórmula do termo geral, descobre a razão e você consegue preencher. Lógico que se você vai interpolar, você tem que colocar lá, né, 20, 30, 40, e aí você tem, né, a sua questão. O terceiro ponto importante de progressão aritmética é a soma dos termos, né, os termos da PA. A fórmula, a gente já trabalhou ela, mas não custa lembrar, Sn é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Você pega, soma o primeiro com o último, primeiro mais o último, multiplica pela quantidade de elementos e divide por 2. Né? Essa é a fórmula. Mais uma vez, nós temos uma fórmula e a ideia de usar uma fórmula é sempre substituir n menos 1 variáveis. Né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 coisas, 4 letras, 4 variáveis, então eu tenho que substituir 3 delas. Aí, de repente, o exercício fala lá o primeiro termo, o segundo, o terceiro, e fala para somar os 50 primeiros. Então, eu preciso do primeiro e do 50º, né? O que está lá na posição 50. Se eu não sei, calcula. Como é que calcula um termo lá da frente da PA? Usando o termo geral. Então, você tem lá, por exemplo, 2, 5 reticências. É uma PA. O exercício já está falando. Faça a soma dos 50 primeiros termos dessa PA. Então, você, se já está dizendo que é PA, então a diferença de dois números é a razão. 5 menos 2 dá 3. A razão é 3. Eu preciso do primeiro, está aqui, ó. O primeiro é 2. Eu preciso do último, ou seja, lá da posição 50. Eu não sei, então calcula. Para calcular ele, eu vou ter que usar a fórmula do termo geral. Né? Termo geral que é aquela primeira fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, com essa fórmula aqui, eu calculo o termo da posição 50. Então, o N, então, no caso, é 50, né? Eu quero somar 50 números. E está faltando o AN. Né? Se eu quero calcular esse, o objetivo é calcular a soma, então tem que saber esses três. Eu não sei dos três, eu só sei do primeiro e da quantidade. Então, eu uso essa fórmula para descobrir o da posição 50, né, conforme a gente viu agora, e depois uso essa fórmula aqui para saber a soma. De maneira geral também, os exercícios eles são um pouco contextualizados. Então, assim, voltando, por exemplo, à questão do... não dá aquilo de emagrecer, não dá para somar o peso de todos os dias, né? Mas, sei lá, uma pessoa tá fazendo natação, né? E aí ela nada 50 metros no primeiro dia, 100 metros no segundo, sei lá. E aí ela quer saber quanto que ela consegue nadar durante uma semana nesse ritmo. Então, a quantidade que ela nadou no primeiro dia é o A1. No último dia é o AN. O N é a quantidade de dias. Então você tem que analisar a situação. O N é a quantidade de termos, de elementos, de dias, de situação em questão. O primeiro e o último a situação. E aqui é o valor, né, da soma. Então você substitui esses três, divide por 2, vai obter a soma. Na maioria dos casos você não vai saber o último, você vai saber só os primeiros. Então para isso tem que usar o termo geral para descobrir o último. No caso era o da posição 50, né? Então, esse é mais um assunto aí que pode estar na prova. Nesse caso aqui, fazendo rapidinho, né, você pega essas informações e joga na fórmula. Né? Aqui dá 49, 2 mais 49 vezes 3, vai dar 147, mais 2, 149. Então, o termo lá da posição 50 vai ser o 149. Ó, subtrai aqui, 50 menos 1 dá 49, multiplica e depois soma. Né? Aí pega essas informações e joga nessa fórmula. A soma, então, vai ser, a soma dos 50 termos, vai ser o primeiro mais o último, vezes a quantidade, que é 50 termos, dividido por 2. Então, isso daqui dá 151,
né, a soma. 50 por 2 dá 25, né? E aí você multiplica isso aqui e vai dar o resultado. Não sei se está certo ou não. Mas enfim, se tiver errado, vocês comentam aí. Porque aqui o que importa, o importante é você saber a técnica, né? Isso que eu quero que vocês entendam. A conta eu acho que tá, sei lá. Mas enfim, multiplica isso por esse é o resultado. Como é que eu cheguei a esse 25? Aqui, ó, 50 por 2 dá 25. Como é que eu cheguei ao 151? 2 mais 149 dá 151, né? Então, multiplicando dá o resultado aqui. Ok? Recapitulando, essa é a soma, esse é o primeiro, esse é o último e essa é a quantidade. É isso que você precisa. Ah, eu não tenho o último. Vai lá na fórmula do termo geral. Descobre o último e volta aqui. Essa é a ideia para a soma dos termos. Um outro ponto que também vai ser muito importante, e de repente pode estar na prova, é a questão dos termos consecutivos. Né? Tem duas situações que falam de termos consecutivos. Consecutivos. Né? A primeira situação é quando o exercício dá uma expressão. Por exemplo, ele fala, os elementos x, 2x e 3x formam uma PA. Né? Então, ele já está dizendo, os elementos são x, 2x e 3x. Ou, de repente, a expressão um pouquinho mais complicada, né? X mais 2 sobre 7, 4x mais 8 e 27x menos 14. Né? Ele dá lá os três termos. Aí, o que acontece? Nesse caso, você usa... Né? Por exemplo, vou fazer uma situaçãozinha aqui. 2x mais 1, 3x menos 4 e 2x mais... sei lá quanto. Não sei se vai dar certo não, mas eu tô inventando aqui, tá? 2x mais 12. Não, vou colocar aqui 4x mais 5. 4x mais 6. Sei lá, ele dá três expressões. Então, nesse caso, o que você faz? Você descobre a razão, né? Descobre o x, na verdade, fazendo como? Utilizando a definição de razão. Né? Você sabe que se esses três termos formam uma PA, então esse menos esse é a razão. Esse menos esse também é a razão. E numa PA a razão é sempre constante, né? É sempre a mesma. Então o que acontece? Você pega esse menos esse, 3x menos 4, menos 2x mais 1, igual. Né? Porque isso aqui é a razão. Por outro lado, esse menos esse também é a razão. Aí vai ficar aqui, ó, 4x mais 6, menos 3x menos 4. Então, ó, se é uma PA, quando você pega esse termo menos esse é a razão. Esse termo menos esse é a razão. Nesse caso aqui, eu acho que não existe uma PA que funciona desse jeito aqui. Mas assim, mais uma vez eu vou dizer, a ideia aqui é só fazer com que vocês entendam a teoria, como proceder. Se o exercício deu as três expressões, é porque o cara calculou lá, né? Quem elaborou a questão, ele fez o cálculo todo certinho. Aqui eu estou inventando esses valores só para vocês terem uma ideia. Então, o que você faz? Você pega o segundo menos o primeiro, pega o terceiro menos o segundo. Faz as subtrações aqui, ó. Esse menos esse e esse menos esse. Como é uma PA, tem que dar o mesmo valor. Então, por isso você coloca o sinal de igual aqui. E aí você resolve a expressão. Como? Faz aqui. 3x menos 2x dá 1x. 4 menos 1 dá 3. Aí aqui, faz a conta. Nesse caso, não vai ter solução para isso. Mas, né, se for uma questão, vai dar uma solução certinha. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham em mente é isso. Como é que eu vou proceder? Você pega o segundo menos o primeiro, coloca igual, o terceiro menos o segundo, né? E aí você resolve a equação. Como é que resolve a equação? Simplifica, faz a subtração, isola o x, você vai saber o valor do x. Aí chegou lá no final, você descobriu x é igual a 3. Então você coloca aqui, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 3 vezes 3, 9, menos 4, tanto. E aí você vai, aqui mesma coisa. É lógico que nesse caso não daria uma PA, mas a ideia é essa, tá? Então, quando você tem as três expressões, você usa essa técnica, né? Outra situação que pode acontecer é o exercício não dar as expressões. Ele fala, são três termos em PA
e, sei lá, a soma deles é tanta, o produto é tanto. Esse é um exercício clássico, né? No livro tem alguns desses. A soma é tanto, o produto é tanto. Então você tem que saber representar esses termos. E a técnica é, você pega, o termo central vai ser x, aí você coloca mais r e menos r. X no meio, x mais r, x menos r. Se forem 5, você coloca x mais 2r e x menos 2r. Né? E aí você tem os 5 termos. Representação da sequência é 80% da questão nesse caso. E aí o resto você vai interpretar. O exercício vai estar dizendo o que é para fazer. Está falando, a soma deles é tanto. Então você coloca mais igual a tanto. O produto dos extremos é tanto. Então você pega os extremos, um vezes o outro, tanto. Né? E aí, na soma, a ideia de representar desse jeito é exatamente porque na soma elimina. Menos 2R elimina 2R, menos R elimina mais R, e você fica só com x. E aí você descobre o valor do x. Substitui na outra equação e resolve. Vou fazer um exemplo mais simples aqui. Né? Vamos usar 3 termos. Vamos dizer que a soma deles seja, sei lá, deixa eu pensar aqui. A soma deles seja 9. O exercício fala lá, 3 termos estão em PA e a soma deles é 9. Aí você pega mais. E aí o exercício fala, o produto dos extremos é 8. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os extremos, que é o primeiro e o último, x menos r, vezes x mais r, é igual a 8. Então, você tem duas equações, o exercício diz, né? A soma de 3 termos em PA é 9, o produto dos extremos é 8. Então, você tem aí. Nessa equação aqui, ó, você consegue eliminar o r, porque menos r elimina mais r, e fica 3x igual a 9. Já dá de cara para saber quem é o x, né? 3x igual a 9, x é igual a 3, né? Porque o 3 passa dividindo, 9 dividido por 3 dá 3. Se o x é 3, você já pode substituir aqui, ó. 3. E aí você faz chuveirinho, vai dar uma equação de segundo grau, você resolve ela. Então, assim, a ideia, mais uma vez eu vou dizer, a ideia, nesse caso, quando o exercício te dá informações sobre termos de um APA, mas não especifica como eles são, não dá uma expressão para representar eles, é você pegar nessa linha de raciocínio. X mais R, x menos R. X mais 2R, x menos 2R. E aí, você analisa a situação. O exercício falou que a soma é tanto, então você coloca mais tanto. O resultado aqui. Se o exercício falou que a multiplicação dos extremos é tanto, então você pega... Se o exercício falou que a multiplicação dos termos é um determinado valor, digamos, o produto deles é 24. Você pega x menos r vezes x mais r igual a 24. E aí, resolver equações, tá? Então, assim, acho que os pontos mais importantes que vai estar na prova são esses, tá? Qualquer dúvida que restar aí do vídeo, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem mandar pelo WhatsApp. Até terça-noite a gente tem tempo de tirar essas dúvidas aí, né? Porque a prova é na quarta. Então, estudem bastante. Boa sorte a todos. Que Deus abençoe a todos.